Vamos gravar hoje o primeiro capítulo do livro As Regras do Método Sociológico, escrito por Emile Durkheim. O título geral deste primeiro capítulo é O que é um fato social? Poderíamos também intitular aqui por O que é uma instituição, uma vez que, para Durkheim, os fatos sociais são as instituições. Durkheim, neste capítulo, observa que, antes de tratar do método, é necessário se compreender o que é um fato social. Sobretudo porque, no plano da vida cotidiana e do senso comum, todas as manifestações que ocorrem entre os homens são geralmente tratadas como fatos sociais, enquanto que, na realidade, os fatos sociais se revestem de certas peculiaridades. E são estas peculiaridades que Durkheim procurará investigar neste capítulo. Nesse sentido, vamos acompanhar o raciocínio que Durkheim apresenta neste capítulo 1. Dirá ele, inicialmente, que nos servimos desta qualificação. E qual é esta qualificação? É a de fato social. Nos servimos desta qualificação sem grande rigor. Empregamo-la correntemente para designar todos os fenômenos que ocorrem na sociedade. Mas, desse modo, não há acontecimentos humanos que não possam ser apelidados de sociais. Com isto, Durkheim já está procurando demarcar o que são fatos sociais daquelas manifestações que compreendem essencialmente o plano biológico da existência. Nesse sentido, dirá ele, todos os indivíduos bebem, dormem, comem, raciocinam, e a sociedade tem o interesse que todas essas funções se exerçam regularmente. No entanto, se estes fatos fossem sociais, a sociologia não teria objeto próprio. Aqui Durkheim está estabelecendo uma demarcação bem clara entre aquilo que é social e aquilo que é estritamente biológico. Independente do tempo histórico no qual os homens estejam vivendo, eles precisam se alimentar, eles precisam beber água, eles precisam dormir. Estes fatos, no entanto, podem se tornar momentos ou fatos sociais desde que, por exemplo, o alimentar-se passe por determinadas regulações reconhecidas socialmente. Ou então que outras atividades que aparentemente são estritamente biológicas passem pelo crivo de reconhecimentos sociais ou não. Desta maneira, é sempre fundamental para Durkheim diferenciar o que é o estritamente biológico e o que é aquilo que poderíamos considerar como sendo produto da vida social em geral. Continua Durkheim com a seguinte afirmação: mas há em todas as sociedades um grupo determinado de fenômenos que se distinguem por características. Quando desempenho a minha tarefa de irmão, de esposo ou de cidadão, cumpro os deveres que estão definidos para além de mim e dos meus atos. E onde estão definidos estes deveres? Eles estão definidos no direito e nos costumes. Portanto, estas atividades, elas são reguladas pelo social. Elas não são atividades meramente individuais. São atividades que estão intrinsecamente ligadas às manifestações coletivas
e a referenciais coletivos, a aceitações coletivas. A sociedade, ela vai dar parabéns para os bons pais e vai condenar aqueles pais que não cuidam dos filhos. A sociedade vai parabenizar aqueles que se colocam como bons maridos ou boas esposas e vai condenar aqueles que se apresentam na leitura da sociedade como péssimos maridos ou péssimas esposas. Então, estas ações individuais, elas estão mediadas pelo social. E isto já aponta para uma característica do fato social. Ele está intimamente ligado à consciência coletiva de uma determinada sociedade. Continua Durkheim. Mesmo quando eles estão de acordo com os meus sentimentos próprios, e me sinto interiormente a realidade, esta não deixa de ser objetiva, pois não fui eu que os estabeleci, antes os recebi pela educação. Aqui Durkheim está apresentando um outro elemento destes fatos sociais, que é o elemento da objetividade. Significa que, quando os indivíduos nascem, eles já encontram prontas determinadas manifestações sociais. Eles já nascem em íntima relação com os fatos sociais, ou, se quiserem, com as instituições. Os indivíduos, em geral, não percebem isto, porque estão habituados a conviverem com as instituições, o que não elimina das instituições ou dos fatos sociais a sua objetividade, uma vez que não foi o indivíduo isolado que estabeleceu aquele determinado fato social, mas, pelo contrário, o fato social foi interiorizado no indivíduo. O indivíduo vai assimilando o fato social através de um longo processo que é dado pela educação. Portanto, a interiorização do fato social decorre de um processo de socialização. Ela não brota espontaneamente no indivíduo. Ela é resultado de todo um processo de inculcação que a sociedade realiza sobre o indivíduo, de tal modo a permitir que o indivíduo tenha uma vida social. Daí dizer Durkheim, ao nascer, os fiéis, e ele está dando aqui um exemplo, ao nascer, os fiéis encontram já formadas as crenças e práticas da sua vida religiosa. O sistema de sinais de que me sirvo para exprimir o pensamento, o sistema monetário que emprego para pagar as minhas dívidas, os instrumentos de crédito que utilizo nas minhas relações comerciais, as práticas seguidas na minha profissão, etc., funcionam independentemente do uso que deles faço. Significa que um indivíduo pode até não querer utilizar o crédito bancário ou o sistema bancário, o que não significa que a instituição sistema bancário exista. O indivíduo pode até não querer ir a uma determinada igreja, a um culto, ou participar de uma determinada religião, o que não significa que o fenômeno religioso deixe de existir simplesmente pelo fato dos indivíduos serem, por exemplo, ateus. Portanto, o fato social ele tem essa exterioridade e essa objetividade. Não depende da consciência individual. O fato social existe em razão da consciência coletiva. E o fato social, ele traduz, neste sentido, maneiras de agir, de pensar e de sentir, que existem fora das consciências individuais.
É sempre bom lembrar que Durkheim não está dizendo com isso que o indivíduo não existe. Apenas ele está reforçando que o fato social é expressão de uma manifestação coletiva e não de uma vontade individual e isolada. Esses tipos de comportamento ou pensamento, continua Durkheim, são não só exteriores ao indivíduo, como dotados de um poder imperativo e coercitivo. O que significa isso? Significa que o indivíduo, em geral, não sente o poder coercitivo do fato social ou das instituições. E isto decorre fundamentalmente do fato de que, em geral, o indivíduo ele assimila as instituições. Portanto, ele não vivencia as instituições como se elas tivessem força coercitiva, ou seja, como se as instituições se impusessem a ele. Sem dúvida, quando a ela me conformo de boa vontade, esta coerção não se faz sentir ou faz-se pouco, por inútil. Inútil no sentido de que, se os indivíduos respeitam os fatos sociais, assimilam os fatos sociais ou vivem de acordo com os parâmetros estabelecidos pelos fatos sociais, pelas instituições, ele não precisará de coerção sobre ele. Por quê? Porque ele já interiorizou esses mecanismos que integram a leitura da instituição. Portanto, é inútil qualquer forma de coerção, no sentido de que ele já assimilou as normas. Mas não é, por isso, uma característica menos intrínseca de tais fatos, logo que eu procuro resistir. Durkheim está acentuando com isso que, embora o indivíduo não sinta a coerção do fato social, isso não quer dizer que essa coerção tenha deixado de existir. Tanto é que, tão logo o indivíduo ou os indivíduos tentem resistir a um determinado fato social, a uma determinada instituição, eles começam a observar a reação desta instituição sobre o indivíduo. Assim, se tento violar as regras, elas reagem contra mim de modo a impedir o meu ato. Se ainda for possível, ou anulá-lo e a restabelecê-lo sob a sua forma normal, seja executado irreparável, ou a fazer-me espiá-lo se não houver outra forma de reparação. Então, notem as variações que Durkheim está apresentando aqui. Então, logo o indivíduo tenta violar as regras, as instituições reagem sobre o indivíduo, tentando impedir que ele viole a regra, ou, se ele já violou a regra, tentar anular aquela violação da regra, ou, se não for possível anular aquela violação da regra, punir o indivíduo de tal modo que seja feita uma reparação à ação que o indivíduo estabeleceu em relação à instituição. Isto é possível de se verificar na vida cotidiana. Os indivíduos, em geral, por exemplo, acatam ou entendem que não há problemas com a urna eletrônica. Consequentemente, votar torna-se um ato extremamente corriqueiro, em torno do qual os indivíduos não veem problemas, além daqueles de escolher o seu candidato ou candidata. Mas, tão logo um indivíduo comece a colocar em questionamento a urna eletrônica, começam a surgir também as resistências das várias instituições. Começa a surgir a resistência do Supremo Tribunal Eleitor, do Supremo Tribunal Federal, das organizações da sociedade civil que fazem manifestações em defesa da urna eletrônica,
em defesa do voto democrático e assim por diante. Este é um exemplo apenas para mostrar como que a coercitividade das instituições está presente. Durkheim não descarta que seja possível mudar a consciência coletiva de uma sociedade. Portanto, ele não descarta que seja possível uma transformação nos fatos sociais. No entanto, isto ocorre mediante grandes resistências do fato social ou da instituição existente, uma vez que as instituições que estão consolidadas resistirão por todos os meios às tentativas de inovação. E quando se diz isso, se está dizendo que a consciência coletiva resistirá por todos os meios às tentativas de sua destruição por uma outra consciência coletiva que está emergindo. Em outro texto, Durkheim coloca 3 alternativas possíveis. O fato social consolidado resiste ao surgimento de um novo fato social, portanto, a consciência coletiva consolidada resiste à tentativa de surgimento de uma nova consciência coletiva, ou então, a consciência coletiva nova acaba por vencer a consciência coletiva consolidada, isso mediante grandes resistências da consciência coletiva consolidada, ou então a consciência coletiva que está brotando encontra um terreno de convivência com elementos da consciência coletiva consolidada, de tal maneira a garantir a harmonia social. Mas, independente das variações que possam existir, Durkheim observa, não há inovador, ou seja, não há tendência de pensamento que tente consolidar uma nova consciência coletiva, não há inovador, mesmo bem-sucedido, cujos empreendimentos não venham chocar com oposições deste gênero, ou seja, com a resistência da consciência coletiva ou do fato social que está cristalizado. Nesse sentido, ao reconhecer que uma das dimensões fundamentais do fato social é a coercitividade, Durkheim observa: aqui está uma ordem de fatos que apresentam características muito especiais. Consistem em maneiras de agir, de pensar e de sentir exteriores ao indivíduo e dotadas de um poder coercitivo. Não podem confundir-se, portanto, com os fenômenos orgânicos, comer, beber, dormir, etc., nem com os fenômenos psíquicos, ou seja, com a consciência individual, que tem existência na consciência individual. Portanto, estes fenômenos, os fatos sociais, eles são muito mais do que a consciência individual, a expressão de uma consciência individual. Esses fatos constituem uma espécie nova, e a eles se deve atribuir e reservar a qualificação de sociais. Durkheim lembra que os fatos sociais não têm o indivíduo por substrato, e sim a sociedade. O que significa essa afirmação? Significa que não é um indivíduo que forja a instituição, ainda que aparentemente, no plano da vida cotidiana, possa existir a crença de que um indivíduo fez a instituição. Não é o indivíduo que faz a instituição, e sim a consciência coletiva que faz a instituição. Só que esta consciência coletiva, ela brota da infinidade de intercâmbios estabelecidos pelas consciências individuais. Um exemplo bastante simples. No plano do senso comum, é possível que se identifique os 10 mandamentos a Moisés. No entanto, os 10 mandamentos, eles não traduzem a vontade de Moisés. Eles estão traduzindo determinadas necessidades que estão presentes na consciência coletiva daquele momento histórico. Então, quando Moisés
apresenta as tábuas com os 10 mandamentos, na verdade, ele está traduzindo a consciência coletiva, os desejos da consciência coletiva. É por isso que os 10 mandamentos são operacionalizáveis, porque constituem os desejos mais gerais da sociedade. Não matarás, não roubarás, e assim por diante. Daí que, embora a consciência coletiva dependa das consciências individuais, a consciência coletiva é muito mais do que a consciência individual. Peguemos um exemplo bastante grosseiro, mas apenas para permitir esta visualização. Se tomarmos em consideração um cacho de uva, cada uva individual tem um sabor. Peguemos esse cacho de uva, coloquemos em um liquidificador, vamos bater esse cacho de uva e ao final teremos o suco. O suco terá um sabor que é a homogeneização de todas as uvas individuais. Mas já não é mais o sabor de uma uva individual, é o resultado do intercâmbio entre todas as uvinhas individuais. A consciência coletiva é esta forma de manifestação. Do intercâmbio das várias consciências individuais, surge uma base comum de ação que ganha o caráter de instituição, se consolida como um fato social, ou seja, um elemento norteador para a vida coletiva dos indivíduos. É a estes fatos sociais que Durkheim atribui o domínio da sociologia. Portanto, a sociologia é a ciência que estuda os fatos sociais. A sociologia é a ciência que estuda as instituições e como as instituições estão articuladas entre si, de tal modo a permitir a harmonia social. Continua Durkheim observando que poderíamos crer que só há fatos sociais onde houver organização definida, ou seja, uma manifestação coletiva cristalizada, permanente, que esteja ali dia após dia. No entanto, diz ele, não é bem assim. Há outros fatos que, sem apresentar estas formas cristalizadas, têm a mesma objetividade e o mesmo ascendente sobre o indivíduo. São as chamadas correntes sociais. Assim, numa assembleia, as grandes manifestações de entusiasmo, de indignação e de piedade que se desencadeiam não têm a sua origem em nenhuma consciência particular, aqueles estados de espírito que brotam quando os indivíduos estão, por exemplo, em uma assembleia de reivindicação salarial. Chegam a cada um de nós do exterior e são suscetíveis de nos arrastar contra a nossa vontade. Então, no espírito daquela assembleia, brotam sentimentos de indignação que muitas vezes são provocados pelos relatos feitos a respeito do encaminhamento das negociações. Sem dúvida, pode acontecer que, abandonando-me a elas sem reserva, eu não sinta a pressão que exerçam sobre mim, mas ela manifesta-se logo que eu tento lutar contra elas, que tente o indivíduo opor-se a uma destas manifestações coletivas e os sentimentos que nega voltar-se-ão contra ele. Então, a Assembleia decide decretar greve e alguns decidem contra a greve. Neste momento, ele sente a reação que aquela maioria vai exercer sobre aquela minoria, né? E o grau de constrangimento que aquela maioria tenta lançar àqueles que estão discordando, por exemplo, de realizar a paralisação. Quando colaboramos espontaneamente com a nossa parte para a emoção comum, ou seja, de aderir à greve e produzir uma votação unânime pró uma greve, por exemplo, pró uma paralisação, quando colaboramos espontaneamente com a nossa parte para a emoção comum, a impressão que sentimos é totalmente diferente da que teríamos experimentado se estivéssemos sós. É por isso que, uma vez dispersa a Assembleia
e acabada e acabada a ação das influências sociais sobre nós, logo que ficamos a sós, os sentimentos por que passamos parecem-nos algo estranho, em que já não nos reconhecemos. Apercebemo-nos, nessa altura, que, longe de os provocarmos, tínhamos estado sujeitos a eles. Chegam mesmo a horrorizar-nos, tão contrários eram à nossa natureza. É assim que os indivíduos perfeitamente inofensivos, na sua maioria, podem, reunidos em multidão, deixar-se arrastar a cometer atrocidades. Lembremos, por exemplo, das manifestações nazistas. Estudos revelam que indivíduos que, antes da ascensão do nazismo, eram indivíduos essencialmente pacatos, na medida em que aderiram àquele movimento de massa, tornaram-se figuras extremamente atrozes dentro das SS, dentro das SA e dentro das organizações nazistas. É a discussão que Durkheim está colocando aqui é uma discussão que será retomada em momentos posteriores do pensamento sociológico, aquela do homem-massa, o homem na multidão, ou então o indivíduo pacato no interior de estruturas autoritárias ou totalitárias, como era o caso do movimento nazista, do movimento fascista, entre outros movimentos ultraconservadores. É assim que indivíduos perfeitamente inofensivos, na sua maioria, podem, reunidos em multidão, deixar-se arrastar a cometer atrocidades. Ora, o que dizemos dessas explosões passageiras aplica-se também aos movimentos de opinião mais duradouros, que se produzem incessantemente à nossa volta, quer em toda a extensão da sociedade, quer em círculos mais restritos, sobre questões religiosas, políticas, literárias, artísticas, etc. Essa definição do fato social pode confirmar-se por uma experiência característica. E essa experiência característica, para Durkheim, é a maneira como são educadas as crianças. É sempre importante lembrar que, para Durkheim, a educação é a ação que os mais velhos exercem sobre os mais novos. Esta é a linha de raciocínio que Durkheim vai seguir no seu livro Educação e Sociologia. São os mais velhos que passam os parâmetros de convivência social para os mais jovens. Pelo menos, em geral, este é o processo. Os mais velhos socializam os mais novos de tal modo a permitir que os mais novos progressivamente incorporem os códigos de pertencimento a uma determinada vida social, a uma determinada sociedade. Continua Durkheim a respeito da educação. E aqui ele está dando mais um exemplo de como a socialização se processa. Lembrando que, para Durkheim, a educação não é aquela que existe apenas no espaço escolar. A educação, ela começa no âmbito familiar. O processo de socialização começa no âmbito familiar. Dirá Durkheim, toda a educação consiste num esforço contínuo para impor à criança maneiras de ver, de sentir e de agir, às quais ela não teria chegado espontaneamente. Notem que Durkheim está mostrando que o processo educativo é coercitivo. É coercitivo no sentido de que interioriza na criança determinados parâmetros que lhe serão úteis para a existência social. E este processo coercitivo é necessário uma vez que a criança, deixada a si mesma, só poderia desenvolver a sua dimensão mais egoísta, portanto, a sua dimensão antissocial. Daí, a educação ela tem um papel de socialização do indivíduo. Desde os primeiros tempos da sua vida, a obrigamos a comer, a dormir,
a beber a horas certas. Obrigamos-la à limpeza, obrigamos a criança a realizar a higiene pessoal, a calma, a obediência. Mais tarde, obrigamos-la a ter em conta os outros, a respeitar os usos, as conveniências, a trabalhar, etc, etc. Se, com o tempo, essa coerção deixa de ser sentida, é porque, pouco a pouco, engendrou hábitos e tendências internas que a tornam inútil, mas que só a substituem porque derivam dela. Na medida em que o indivíduo vai sendo socializado, o grau de coerção vai diminuindo sobre o indivíduo. Quando o adolescente ele entra naquela fase de poder ir nas festas à noite, no primeiro momento, por exemplo, os pais exercem a sua coercitividade. Não chegue tarde, estabelecem um teto. Quando chegam depois daquele teto, repreendem o jovem, de tal modo que o jovem vai aprendendo a conviver com aquelas regras, ou então o pai chega um momento, os pais chegam um momento e fala assim: está proibido de sair por 30 dias. Chega um momento em que o próprio jovem começa a falar: não posso chegar tarde em casa, então chega até mesmo antes do horário estabelecido. A partir deste momento, ele deixa de sentir a coercitividade, mas não porque esta coercitividade tenha deixado de existir, e sim que ele interiorizou parâmetros de autorregulação de si próprio. Nesse sentido, ele criou autonomia, mas é uma autonomia que está parametrada pela socialização e pela interiorização das regras. Nesse sentido, a educação tem por objetivo fazer o ser social. A pressão permanente exercida sobre a criança é a pressão do meio social, que procura moldar a criança adequando-a à sociedade, ou seja, moldar a criança à imagem da sociedade. E esta responsabilidade, conclui Durkheim a respeito da educação, esta responsabilidade não é da instituição escolar. Esta responsabilidade é responsabilidade também dos pais. Como diz Durkheim, esta pressão permanente exercida sobre a criança é a própria pressão do meio social que tende a moldá-la à sua imagem, e do qual os pais e os professores são meros representantes e intermediários. Portanto, para Durkheim, não se joga a responsabilidade do processo de socialização única e exclusivamente para uma instituição ou para várias instituições que não sejam o âmbito familiar. O âmbito familiar também é uma instituição e compete a este âmbito familiar dar os primeiros passos no processo de socialização da criança. Um pensamento comum a todas as consciências particulares, observa Durkheim, ou um movimento repetido por todos os indivíduos, não são, por isso, fatos sociais. O que os constitui são as crenças, as tendências, as práticas do grupo tomado coletivamente. Quanto às formas que revestem os estados coletivos, ao refratarem-se nos indivíduos, são coisas de uma outra espécie. Prossegue Durkheim. Algumas destas maneiras de agir ou de pensar adquirem, devido à repetição, uma espécie de consciência que os precipita e as isola dos acontecimentos particulares que as refletem. Tomam, assim, uma forma própria e constituem uma realidade única, muito distinta dos fatos individuais que a manifestam. O hábito coletivo existe por um privilégio de que não encontramos no reino biológico. Aqui ele está mostrando como que é importante para uma sociedade a consciência coletiva e como que esta manifestação da consciência coletiva é distinta
é distinto daquilo que ocorre no reino biológico. Por quê? Porque no reino biológico não existe a vontade própria dos seres vivos. Já no âmbito da sociedade, a consciência coletiva brota de uma vontade dos indivíduos. Nesse sentido, temos um segundo aspecto do fato social. Para Durkheim, a consciência coletiva, o fato social, ele não é apenas coercitivo, mas ele também é desejado pelos indivíduos. Os indivíduos se sentem protegidos pelas instituições. Consequentemente, tal é a origem e a natureza das regras jurídicas, morais, dos aforismos e dos ditados populares, dos artigos de fé em que as seitas religiosas ou políticas condensam as suas crenças, dos códigos de gosto que as escolas literárias estabelecem, etc. É importante, é fundamental reter estas duas dimensões do fato social. Geralmente, quando se lê Durkheim, se acentua apenas a questão da coercitividade. Para Durkheim, os fatos sociais, as instituições, elas não são apenas coercitivas, elas não apenas se impõem aos indivíduos, mas elas também são desejadas coletivamente pelos indivíduos. Daí que, se o fato social é a expressão da vida coletiva, e esta vida coletiva, ela é formada por um substrato que transcende a consciência individual, é necessário se reconhecer que o fato social é distinto das suas repercussões individuais. Há certas correntes de opinião que nos levam com intensidade desigual, segundo o tempo e os países, ao casamento, ao suicídio, fatos sociais que são distintos. Durkheim está apontando aqui que, embora todos os países, todas as nações tenham instituições, estas instituições elas podem assumir características distintas. Em determinados países, por exemplo, predomina a monogamia, ao passo que, em outros países, você tem a poligamia. Isso não significa que deixou de existir uma instituição chamada casamento. Durkheim não está preocupado com a forma, ele está procurando apontar para o conteúdo que marca as instituições. Para ele, os fatos sociais, quanto às suas manifestações privadas, têm algo de social, uma vez que reproduzem, em parte, um modelo coletivo. Mas cada uma delas depende também, e numa larga medida, da constituição orgânico-psíquica do indivíduo, das circunstâncias particulares em que está colocado. Fenômenos sociopsíquicos interessam ao sociólogo sem constituírem a maneira imediata da sociologia. Ora, o indivíduo é lógico que absorve as instituições, o que não quer dizer que o indivíduo esteja sempre em sintonia com as instituições. Pode ser que ele tenha um comportamento totalmente incompatível com as instituições. Enquanto este comportamento individual se apresenta na sociedade de uma maneira isolada, ele não é, propriamente dito, um objeto da sociologia, ele é um objeto da psicologia. Mas tão logo certos comportamentos individuais comecem a assumir uma certa dimensão possível de ser verificado estatisticamente, ele se torna um objeto da sociologia. Por exemplo, se você tem um caso de um jovem que invade uma escola e acaba matando alunos, isto é tratado como algo decorrente da psicologia individual. Mas, se este fenômeno começa a se reproduzir no interior da sociedade e jovens começam a entrar nas escolas armados a fim de matar outros alunos, professores, etc., começa a se tornar um problema da sociologia, uma vez que já não é mais um caso isolado, começa a ser um caso que entra dentro de certas estatísticas. É fundamental observar que a estatística e a comparação são dois elementos importantíssimos
para a construção metodológica de Durkheim. Continua Durkheim. Um fenômeno não pode ser coletivo se não for comum a todos os membros da sociedade, ou pelo menos à maior parte deles. Portanto, se não for geral. Se é geral, é porque é coletivo, mais ou menos obrigatório, e nunca coletivo por ser geral. É um estado do grupo que se repete nos indivíduos porque se impõe a eles. Está em cada parte porque está no todo, e não no todo porque está nas partes. Isto é evidente, sobretudo, nas crenças e nas práticas que nos são transmitidas, já feitas pelas gerações anteriores. Recebemos-las e adaptamos-las, porque, sendo ao mesmo tempo uma obra coletiva e uma obra secular, estão investidas de uma particular autoridade que a educação nos ensinou a reconhecer e a respeitar. A imensa maioria dos fenômenos sociais nos vem por essa via, ou seja, nos vem pelo processo da educação, pelo processo de socialização. Daí que um sentimento coletivo que irrompe numa assembleia não exprime apenas o que havia de comum entre todos os sentimentos individuais. É uma resultante da vida comum, um produto das ações e das reações entre as consciências individuais. E se ressoa em cada uma delas em virtude da energia especial que deve justamente à sua origem coletiva. Ou, se quisermos, no nosso exemplo grosseiro, né, ao sucão de uva que brotou do intercâmbio das várias uvinhas individuais. Conseguimos, pois, vai concluindo Durkheim, conseguimos, pois, representar-nos de uma forma precisa o domínio da sociologia. Este só compreende um determinado grupo de fenômenos. Um fato social reconhece-se pelo poder de coerção externa que exerce ou suscetível de exercer sobre os indivíduos. E a presença desse poder reconhece-se, por sua vez, pela existência de uma sanção determinada ou pela resistência que o fato opõe a qualquer iniciativa individual que tende a violá-lo. Ou seja, desde que o indivíduo se coloque contra a instituição, ele sente o peso da instituição. No entanto, podemos defini-lo também pela difusão que tem no interior do grupo, desde que se tenha o cuidado de acrescentar, como segunda e essencial característica, que ele existe independentemente das formas individuais que toma ao difundir-se. O que quer dizer que o fato social transcende o indivíduo, embora o indivíduo seja fundamental no seu intercâmbio com outros indivíduos para o surgimento da consciência coletiva. Com efeito, a coerção é fácil de verificar quando se traduz exteriormente por uma reação direta da sociedade, como no caso do direito, da moral, das crenças, dos usos e até das modas. Mas nem sempre é tão perceptível. Se uma maneira de se comportar que existe exteriormente às consciências individuais se generaliza, não pode ser senão impondo-se. Neste capítulo, Durkheim está acentuando fundamentalmente o caráter coercitivo, mas na parte introdutória das regras do método sociológico, ele chama a atenção também para o caráter desejado das instituições. Neste aqui, ele está acentuando apenas como é que ela se impõe aos indivíduos. E conclui Durkheim. Diante do exposto, é possível dizer que fato social é toda a maneira de fazer, fixada ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior, ou então que é geral no âmbito de uma dada sociedade, tendo, ao mesmo tempo, uma existência própria, independente das suas manifestações individuais. São estes os elementos apresentados por Durkheim neste primeiro capítulo do livro As Regras do Método Sociológico.
Espero que tenham gostado da exposição, que esta exposição tenha contribuído no sentido de uma melhor compreensão deste capítulo de Durkheim e mesmo de parte do pensamento durkheimiano. Encaminhe as suas considerações positivas ou negativas, assinem o nosso canal e continuemos aqui no nosso trabalho em defesa da sociologia.